Jesus nos falou que haveria falsos cristos e falsos profetas. Analisa isso para nós. Não precisa nós nos prendermos a umas análises muito profundas para nós visualizarmos ao longo da história do cristianismo, porque quem disse isso foi Jesus, né? Ao longo da história do cristianismo, quantos equívocos, quantos caminhos mal seguidos, mal orientados, quantas decisões foram tomadas, foram feitas em função exatamente de nós termos a tendência de acreditar naquilo que nos é mais confortável e não naquilo que nos é mais conveniente. Então, os falsos profetas são aqueles exatamente que alardeiam, através de um processo obsessivo, aquilo que se transforma, através de um silogismo, numa falsa verdade. Estão aí as cruzadas para nos provar isso. Esteve, né, a Inquisição para nos provar isso, as guerras religiosas, entendeu? E ainda hoje em dia, você sabia que existem no mundo aproximadamente, já catalogadas, cerca de quase 3.000 religiões. Nós estamos diante de 3.000 falsos profetas, estamos diante de 3.000 semideuses, estamos diante de 3.000 verdades, ou então, na realidade, nós estamos diante de 3.000 equivocados, em termos de líderes religiosos. Então, isso tudo faz parte do nosso processo de sintonia. Quando nós falamos em Deus, quando nós falamos nesta realidade que nos assiste, nós temos que muitas vezes passar por um patamar acima do patamar religioso e entrarmos no patamar da divindade. No patamar onde as coisas são ditas independente de sectarismos. O entendimento dessas leis criadas por Deus e que regem o cosmos. São as leis morais, elas são leis universais. Você veja bem, nós tivemos 3 revelações, 3 grandes revelações, as 2 primeiras tacitamente aceitas. A primeira revelação ela se divide em 2 partes. Uma, onde Jeová apareceu para Abraão e disse: eu sou o Deus único. E Abraão assumiu aquilo. E Abraão estabeleceu uma aliança com Deus, e esta aliança foi obedecida, divulgada e sedimentada no seio dos hebreus, do patriarcado de Abraão, por perto de 2.000 anos. Essa é a primeira revelação. Não, é uma parte da primeira revelação. Sim. A segunda parte da primeira revelação foi Moisés quem trouxe. Então Moisés já não falou só para aquela comunidade patriarcal como Abraão falou. A primeira parte era, eu sou Deus único e ponto final. Já Moisés, ele trouxe alguma coisa diferente, ele trouxe os 10 mandamentos. Então ele não falou só para a família dele, ele falou para o povo dele, o povo hebreu. Havia necessidade de estabelecer o rito ético e moral para aquele povo poder crescer, poder passar por aquela aprovação toda até chegar à terra prometida. Então, formalmente, Moisés é a primeira revelação. Primeira revelação. 2.000 anos depois de Moisés, veio Jesus. Jesus não falou só para o povo hebreu. Jesus falou para o mundo. Jesus falou para todas as nações, para todos os povos. 2.000 anos depois, Jesus, prometeu, está em João 16, ele disse que muitas verdades não seriam ditas naquele momento, porque os seus ouvintes e a humanidade de uma maneira geral que o ouvia não estava preparado para aceitar aquelas verdades. Ele então estaria prometendo o Paráclito, o Consolador, que viria e diria todas aquelas verdades que ele não poderia ainda naquele momento dizer. Então Jesus, a segunda revelação, promete uma terceira. Não, ele promete não é propriamente uma terceira revelação, ele promete um esclarecimento das suas verdades, daquilo que ele estava passando ali. 2.000 anos depois, nesse período, não apareceu ninguém que tivesse o impacto de referir-se àquela promessa de Jesus. Aí o que aconteceu? Veio Kardec, veio a revelação do Espiritismo,
veio uma doutrina de tal maneira incontestável que ela está fadada a ser exatamente o terceiro grande alicerce dessa construção em direção a Deus. Então, Moisés, ele veio dizer o que fazer. Jesus veio dizer por que fazer. E Kardec veio dizer como fazer. Muito bom. Então, essas três revelações juntas, elas fazem parte de um processo. Bezerra nos ensina que, na verdade, nós não paramos na terceira revelação. Enquanto o homem não atingir a sua perfectibilidade, perfectibilidade é a capacidade que nós temos de aprendermos e de nos sublimarmos. Então, enquanto o homem não atingir a sua perfectibilidade, que seja relacionada com o orbe de expiações e provas em que nós vivemos, estarão surgindo novas revelações, porque essa é a bênção de Deus. Esse é o trabalho que Deus oferece para que nós possamos crescer e nos aperfeiçoarmos. Saruí, nós estávamos falando no antigo bloco sobre as revelações. Primeira, segunda, terceira revelação, o papel do Espiritismo como Consolador prometido. Tudo isso é importante para que nós possamos realizar o nosso processo evolutivo e a nossa reforma íntima. E aí eu pergunto para você, o que vem a ser a reforma íntima? Yasmin, a reforma íntima é aquela necessidade que nós temos de propulsionar o processo de crescimento. A propulsão do crescimento, ela vai ser proporcional à capacidade que nós temos de entender. E essas revelações, elas vêm exatamente como se elas fossem ondas. Você vê que Moisés nos ofereceu os 10 mandamentos. Foi o primeiro código ético e moral que a cristandade, que é o caminho da cristandade teve, porque ainda não era a cristandade, mas o caminho da cristandade teve para que o homem começasse a aprender como se comportar. Jesus ampliou a ideia dos 10 mandamentos através do Sermão da Montanha, através da pedagogia das parábolas. Aí vem Kardec e, pelo ensinamento dos Espíritos, nos oferece as leis morais. Você vê que se você pegar os 10 mandamentos e chegar até as leis morais, você vai ver que elas é uma sequência, um encadeamento, mas o espírito, o conceito é basicamente o mesmo. Apenas a explicação, a difusão, o detalhamento é outro. Isso tudo por quê? Porque na medida em que esse processo foi crescendo, o número de espíritos, o número de pessoas que foram assumindo e admitindo a reforma íntima foi aumentando, foi crescendo, foi multiplicando. Então veio o Espiritismo, e o Espiritismo tem como qual o principal conceito, qual a principal finalidade dele? É exatamente provocar a mudança, provocar a reforma, provocar o crescimento, provocar a regeneração. Então quando você fala em regeneração, você está falando em reforma íntima. Só que primeiro é preciso que você reforme os seus conceitos, as suas atitudes, as suas crenças. E depois que você fez isso de uma maneira íntima, porque só você pode fazer isso, aí então você vai para o processo de regeneração. O que é o processo de regeneração? É você aplicar, agir, construir aquilo que você, pela reforma, entendeu ser necessário. Então, Saruí, o que você está me dizendo é que nós precisamos de um processo de autoanálise contínuo para observarmos como é que nós nos movimentamos nesse mundo, estudarmos as leis de Deus, as leis naturais e cada vez mais tentarmos nos adequar a essa consciência cósmica. É isso? Exatamente. Agora, como colocar isso no nosso dia a dia?